Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Gi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo anterior a gente viu sobre as propriedades do Flex Container, então a gente fez aí uma introdução ao Flexbox e no vídeo de hoje nós vamos ver aí as propriedades dos Flex Items, que são filhos aí do Flex Container. Então eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam também de me acompanhar lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. E se tiver aí qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou estar à disposição. Então vamos começar! O nosso HTML é muito parecido com o da aula anterior, então a gente tem um Flexbox Container e aqui os Flexbox Items, então a gente tem uma classe aqui chamada Flexbox Item e para diferenciar um do outro, eu adicionei essa classe aqui, Item 1, Item 2, Item 3 e Item 4 também. O nosso CSS também é bem parecido aqui com o da aula anterior. No nosso Flexbox Container, a gente tem uma cor de fundo, esse roxo meio claro aqui, um padding de 20 pixels, e no Flexbox Item eu adicionei uma largura e uma altura de 100 pixels para cada um, uma margem de 20 pixels para eles se distanciarem, uma borda aqui de 3 pixels com essa cor roxa, uma cor de fundo azul e também centralizei o texto, aumentei um pouquinho a fonte, para o resultado final ficar esse aqui. Infelizmente eu não vou conseguir colocar a tela lado a lado do código porque eu preciso dela assim inteira para eu explicar melhor para vocês. Então vamos começar. Deixa eu adicionar aqui um display flex no nosso container. Então o que acontece? Todos os filhos diretos de um Flex Container, eles automaticamente se tornam um item flexível, né? Um Flex Item. Então, aqui, como o nosso pai é o Flexbox Container, todos os filhos aqui serão Flex Items, que a gente tem aqui os estilos para eles e tudo mais. Então, esses Flex Items, eles possuem algumas propriedades específicas que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Bom, lembrando aqui que quando eu adicionei o Display Flex no container, eles ficaram lado a lado, com uma largura de 100 pixels e uma altura de 100 pixels também para cada um. Dito isso, vamos começar a ver então essas propriedades. A primeira aqui que eu vou citar, ela se chama Order. O que é essa propriedade? Como o nome já diz, ela especifica a ordem de um elemento, de um Flex Item. Então, vamos adicionar aqui, eu vou adicionar a classe para todos os itens aqui, para especificar melhor cada um deles. E o item 4 também. Bom, o primeiro item de um Flex Container, ele não precisa ser necessariamente o primeiro item. A sua ordem pode mudar, então a gente muda isso através da propriedade Order. O valor inicial dessa propriedade é 0. Então, se eu venho aqui e colocar 0, nada muda. Então, vamos fazer assim, ó. A gente tem aqui uma ordem de 1, 2, 3 e 4. Isso significa que, por padrão, então, tá basicamente assim, ó. Ordem 1 aqui, Order 2 aqui, 3 e 4. Voltando aqui, a gente vê 1, 2, 3, 4. Mas agora vamos mudar essa ordem, né? Eu vou colocar que o item 1 possui uma ordem de 3, o item 2 vai para o 1, o item 3 vai lá para a ordem 4 e o item 4 vai para a ordem 2. Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Então, olha só, o item 1 aqui foi para a ordem 3, agora ele é o terceiro elemento do nosso Flex Container. Então, o item 2 foi para a ordem 1, então tá aqui em primeiro lugar. O item 3 foi lá para a ordem 4, então tá no último lugar. E agora, por fim, o item 4, que foi aqui para o elemento de segunda posição. Então, essa é a propriedade Order, que especifica a ordem aí de um elemento. A segunda propriedade que a gente vai ver agora se chama Flex Grow. O que faz essa propriedade? Ela especifica o quanto que um Flex Item crescerá em relação ao resto dos Flex Items. Então, peraí, vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu vou tirar todos esses orders aqui, vou deixar vazio por enquanto. E bom, o que a gente percebe? Que os nossos elementos, eles possuem uma largura de 100 pixels. Então, vocês podem ver que tem um espaço sobrando aqui do nosso Flex Container, porque cada um tem uma largura fixa de 100 pixels, então tem esse espaço sobrando aqui.
Mas e se a gente não quisesse que tivesse um espaço sobrando e a gente quisesse falar assim, olha, esse elemento 2, ele precisa ocupar aí o máximo de espaço para que esse flex container não tenha nenhum espaço sobrando. A gente faz isso através da propriedade flexGrow. Olha que interessante, eu vou vir aqui no item 2 e vou colocar flexGrow 1. Olha só o que acontece, agora ela aumenta aí o seu espaço de forma com que todo o espaço do Flex Container esteja sendo ocupado, né? Não esteja sobrando nada. O valor inicial dessa propriedade, ela é 0, então se a gente colocar 0 aqui, nada acontece, fica do mesmo jeito que estava anteriormente. Se a gente colocar aqui, por exemplo, um FlexGrow de 1 e for lá no item 3 e colocar um FlexGrow de 2, olha só o que acontece. O elemento 3 aí ocupa um espaço maior do que o elemento 2. Então, FlexGrow 1, que é esse item 2, ocupou um determinado espaço, e o item 3, por ele ser FlexGrow 2, ele ocupou um espaço maior para que o Flex Container aí tenha todo o seu espaço ocupado. Beleza? A próxima propriedade que a gente vai ver se chama FlexShrink. Essa propriedade, ela especifica o quanto um item, um flex item no caso, diminuirá em relação ao restante dos flex items. Então, vamos ver o que isso significa. Bom, shrink vem aí de encolher, diminuir. Então, eu vou tirar aqui esse FlexGrow, vou deixar vazio sem nada. A gente vai voltar aqui no nosso código, eu vou inspecionar o elemento e a gente vai ver aqui que conforme a gente for diminuindo o tamanho do dispositivo, os elementos eles vão diminuindo, né? Vão se encolhendo. Então, o que acontece quando a gente usa essa propriedade FlexShrink? Eu vou vir aqui no item 2 e vou colocar FlexShrink de 0, porque o valor inicial dessa propriedade é 1. Então, se eu voltar lá no meu Google Chrome, eu vou diminuir aqui. Olha só, vocês percebem que o item 2, ele não está diminuindo, porque o flex shrink dele é 0. Então, significa que ele não vai encolher conforme a gente diminui o tamanho dos dispositivos. E se a gente colocar, por exemplo, o valor 2, significa que ele vai encolher mais ainda do que os outros itens, do que os outros flex items. Então, essa é a propriedade flex shrink, ela determina aí se um item deve encolher ou não, né? Deve diminuir ou não. A próxima propriedade que a gente vai ver se chama flex basis. Então, eu vou tirar aqui do modo inspecionar elemento, vou voltar aqui e vou tirar esse flex shrink também. Bom, essa propriedade, ela especifica a largura inicial de um flex item. Então, a gente sabe aqui que todos os nossos elementos possuem uma largura fixa de 100 pixels. Mas vamos supor que eu quero que o elemento 3, o item 3, tenha uma largura inicial aí de 300 pixels. Então, eu posso vir aqui, colocar o item 3, um flex basis de 300 pixels. E olha só, agora o nosso elemento possui uma largura aí de 300 pixels. Mas vale lembrar também que eu tô falando largura porque a nossa flex direction aqui, por padrão, ela é row. A gente já viu sobre isso no vídeo anterior, então se vocês não lembram, corre lá para dar uma olhada. Mas se a gente colocar aqui o flex direction column, que agora os elementos terão o sentido aqui de coluna, então quer dizer que não vai ser mais a largura que vai ser 300 pixels, agora vai ser a altura que vai ser 300 pixels com o Flex Basis. Então o Flex Basis ele depende aí da direção do nosso Flex Container, né? Se for de linha e se for row, ele vai aumentar a largura ou diminuir, né? Dependendo do que vocês colocarem. E se for aí a Flex Direction Column, de coluna, na verdade vai ser a altura que vai ser modificada através do Flex Basis. Beleza? Então vamos voltar aqui, vou tirar esse Flex Direction para ele ficar row por padrão. Então aqui a gente tem a largura de 300 pixels através desse Flex Basis. Beleza? Então vou tirar aqui, porque a próxima propriedade que a gente vai ver se chama Flex. Essa propriedade, na verdade, é uma abreviação para as 3 propriedades que a gente viu: FlexGrow, FlexShrink e FlexBasis. Então, se a gente colocar aqui um Flex, por exemplo, 0, 0 e 300 pixels, o que acontece? Significa que o FlexGrow é 0, o FlexShrink é 0 também e o FlexBasis é 300 pixels. Então, vamos voltar lá no nosso navegador e olha só.
O elemento 3, né, o item 3, ele possui 300 pixels de largura, porque isso foi determinado pelo Flex Basis. E ele também possui o Flex Shrink de 0, então significa que ele não vai diminuir quando a gente alterar o tamanho do dispositivo. Ele tá como 300 pixels, tá fixo aí. E o Flex Grow, que é 0, né? Que ele não vai crescer assim em relação aos outros Flex Items. Então, essa propriedade Flex é nada mais uma abreviação das outras propriedades. Beleza? E por fim, nós temos uma propriedade chamada Align Self. O que essa propriedade ela faz? Deixa eu tirar essa daqui primeiro. Bom, essa propriedade ela especifica o alinhamento de um item selecionado em relação ao container. Lembrando que essa propriedade ela sobrescreve a propriedade Align Items do Flex Container. A gente viu também essa propriedade no vídeo anterior, então se você não lembra, vai lá assistir de novo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa altura aqui do Flexbox Item e vou colocar aqui no Flexbox Container uma altura de 200 pixels. E o que acontece quando eu faço isso? O Flex Item, ele ocupa toda a altura disponível do container. Então, mesmo que eu não coloquei uma altura aqui específica para ele, ele vai ocupar os 200 pixels do Flexbox Container. Então, ele ocupa aí toda a altura disponível. Então, como a altura é 200 pixels, ele vai ocupar 200 pixels de altura. Beleza? Independente desses itens possuírem ou não uma altura de 200 pixels. Ok, então o valor inicial dessa propriedade eu vou colocar aqui no item 1, então Align Self, o valor inicial dela é alto. Então, se eu colocar alto, nada acontece. Beleza. Mas se a gente colocar, por exemplo, um Align Self de Center, olha só o que acontece. Ele volta com a altura inicial dele, que não foi determinada. Lembra que a gente tirou aqui a altura do Flexbox Item. Então, ele voltou, na verdade, para essa altura, né, que não foi determinada, e ele alinhou ali ao centro do Flexbox Container, né, em relação aos outros elementos. Então, se a gente colocar, por exemplo, Align Self Flex Start, olha só, ele alinha no início do container. E se a gente colocar, por exemplo, um Flex End, ele vai se alinhar aí no final do container. Então, essa é a propriedade aí Align Self, que alinha um item aí, o item que a gente selecionou, em relação ao container. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí das propriedades dos Flex Items. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô à disposição. E até a próxima!